Bem, pessoal, vamos resolver as atividades do dia 7 e 8 de maio de matemática, tá? Então, vamos lá. Questão 1. Calcule o resultado da operação 1764 dividido por 7. Era só realizar a divisão normalmente, tá? E você chegava ao resultado que aparece na letra C, 252. Questão 2. Joana encomendou salgadinhos para uma festa de aniversário. Sabendo que um cento de salgadinhos custa R$ 30, quanto ela pagará por 300 salgadinhos? Então, eu coloquei aqui do lado para vocês, tá? Um cento é igual a 100 salgadinhos. Então, ela pagou R$ 30 por 100 salgadinhos. 300 salgadinhos são 300, tá? Então, era só multiplicar 30 por 3. 30 vezes 3 dava 90. Resposta certa, letra A. Questão 3. Kleber está juntando dinheiro para comprar um smartphone. Em um mês, ele economizou R$ 435 e no mês seguinte, 460. Como o produto que ele deseja comprar custa R$ 999, quanto ele ainda precisa economizar? Então, a gente tinha primeiro que somar, tá? Isso daqui é uma soma. Deixa eu arrumar aqui, ó. Isso aqui é uma soma, tá, gente? Você tinha que somar os valores que ele já tinha economizado, né? 435 mais 460. E aí a gente chegava ao valor de R$ 895, que foi o tanto que ele já economizou. Para chegar nos 999, para a gente saber quanto falta, tinha que subtrair de 999 o valor que ele já tem, 895. 999 menos 895 dá 104. Resposta certa, letra D. R$ 104. Questão 4. Observe a tabela de preços de uma lanchonete. Daí quer saber, ó, Lucas tem duas notas, uma de R$ 5 e outra de R$ 2. Eu coloquei a soma aqui, tá? Isso quer dizer que ele tem R$ 7. Qual a combinação de lanche e bebida que ele poderá comprar? Para a gente descobrir a combinação, a gente tinha que somar de acordo com os valores que aparecem na nossa tabela, tá? Então, o hambúrguer e o suco, aqui, se olhar, o hambúrguer custa R$ 5,50 e o suco R$ 4,50. Ficava um total de R$ 10, então não dava, porque ele só tinha 7. O único que combina com o valor que ele tem é a letra D, ó, o queijo quente e refrigerante. O queijo quente, ele custa R$ 4 e o refrigerante, R$ 3. 4 mais 3, R$ 7. Então, resposta certa, letra D. Questão 5. Nilza foi convidada para ir a uma festa com as amigas. Ela tem em seu guarda-roupa 4 camisetas e 2 saias. Quantas combinações diferentes ela poderá fazer para ir à festa? Então, era para a gente pegar a quantidade de camisetas e multiplicar pela quantidade de saias. Sempre que pede combinação, dá para resolver com uma multiplicação. Coloquei aqui a multiplicação, ó. 4 vezes 2, 8. Resposta certa, letra C, 8 combinações. Questão 6. Assinale a alternativa que mostra corretamente o valor relativo ao algarismo 8 nos números. Então, pessoal, eu coloquei aqui, essa questão é sobre valor posicional, tá? Dependendo da posição aonde o 8 aparece, ele possui valores diferentes. No primeiro número, ele aparece na dezena de milhar, então ele vale 80.000. No segundo número, ele aparece na casa das dezenas, então ele vale 80. No terceiro número, ele aparece na casinha da centena de milhar, então ele vale 8.000. Ai, desculpa, aqui é unidade de milhar, eu coloquei centena, mas é unidade, tá? Então, ele vale 8.000. Aqui, no nosso quarto número, ele aparece na casa das centenas, então ele vale 800. E aqui no último número, ele aparece na casa das unidades, ele vale 8. A resposta que tem 80.000, 80, 8.000, 800 e 8 é a letra C, tá? Que é exatamente os valores posicionais dos números em que o 8 aparece, tá? Aqui é unidade de milhar, não centena de milhar, tá, gente? Já corrigi. Questão 7. Dormir na medida certa pode afastar problemas como cansaço e falta de concentração. Considerando que os médicos recomendam que um adulto durma 8 horas por dia, a fração que representa as horas que ele dorme em relação às 24 horas do dia é... Pessoal,
Sobre a fração, o numerador ele vai representar a quantidade de horas que a gente deve dormir, tá? Eu coloquei aqui do lado para vocês. E o número de baixo, que é o denominador, é o total de horas do dia. Quantas horas tem um dia? 24. Então, o número que tem que aparecer embaixo é o 24. E quantas horas a gente precisa dormir? 8. O número de cima é o 8. Então, a resposta certa é 8 horas de 24 que a gente precisa dormir. Essa é a fração que representa a quantidade de sono, tá? Questão 8. A mãe de Juliana faz caminhadas em volta de uma praça que mede 110 metros de comprimento por 70 metros de largura. Todos os dias ela dá 3 voltas na praça. Ela caminha por dia. Então, se a gente for ver, isso daqui é cálculo de perímetro, tá? Se tratando de um retângulo, se esse lado mede 70, esse também mede 70. E se esse mede 110, esse também mede 110. Para você calcular o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então, eu somei 110 mais 110, mais 70 mais 70. Dava um total de 360 metros. Resposta certa, letra C. Questão 9. Calcule o resultado da operação 1804 vezes 23. Se vocês realizassem a multiplicação normalmente, lembrando de colocar o maisinho, tá? Multiplica primeiro pela unidade, depois pela dezena, você chegava ao valor de 41.492, que é a resposta da letra A. Questão 10. Pessoal, a questão 10, ela estava com um erro aí de digitação, tá? Eu coloquei aqui todo o passo a passo que ela pediu para fazer, mas a gente não chegava a uma resposta certa, tá bom? Adicione os números 8.403 e 497. Eu fiz aqui, ó. Dava 8.900. Do total, subtraia 2.549, ó. Subtração deu 6.351. E multiplique por 13. Se eu multiplicasse 6.351 por 13, dava 82.563. Aí mandava dividir por 4, tá? 82.563 dividido por 4 dava um número quebrado, 20.640,75. E não tinha, entre as minhas alternativas, nenhuma resposta dessa, tá? Então, a questão 10, por erro de digitação, ela foi cancelada, tá bom? Essa questão aí vocês podem cancelar. Vamos então para as atividades do dia 8 de maio de 2020. Questão 1. Observe na tabela abaixo, a capacidade máxima das 4 salas de cinema. Então, aqui, para confundir, eles colocaram aqui o número da sala também, tá? Não é 1.235, é só 235 pessoas que cabem na sala. Aí pergunta qual é a capacidade máxima da sala 3. Na sala 3 aqui, ó, a gente vê que cabem, né? 254 pessoas. Então, a resposta certa é letra B. Sala 3, 254 pessoas. Questão 2. Observe abaixo os preços das roupas que Fernanda comprou em uma loja. Então, a gente tem aí um vestido, uma saia e uma blusa, né? E quer saber o total da compra, ó. Eu coloquei aqui do lado para vocês a soma, tá? Soma com números decimais ou números com vírgula, tá bom? Vírgula embaixo de vírgula, tá? 50, aqui ó, 0 mais 0 mais 0 dá 0. 5 mais 0 mais 0 dá 5. Copia a vírgula no resultado. 5 mais 0 mais 0, 5. 2 mais 5, 7, mais 2, 9. 95,50, resposta certa, letra D. Felipe cursou o ensino médio em 3 anos. Em quantos meses Felipe completou, né, o ensino médio? Então, pessoal, um ano a gente sabe que possui 12 meses, aí é a medida de tempo, tá? 3 anos é igual a 12 meses vezes 3, ou 12 mais 12 mais 12. Dava um total de 36 meses. Resposta certa, letra A. Então, tinha que transformar ano em meses, tá? Questão 4. Fábio é dono de um mercado. Ele mandou fazer 1.209 folhetos com as promoções e os dividiu igualmente em 3 suportes na entrada do mercado. Quantos folhetos ficaram em cada suporte desse mercado? Então, você ia pegar os 1.209 folhetos e dividir pelos 3 suportes, uma divisão.
Dava um total de 403 folhetos em cada suporte. Resposta certa, letra D. Questão 5. Observe as figuras em cinza na malha quadriculada abaixo. Qual dessas figuras é o triângulo? Pessoal, era só saber reconhecer o triângulo, tá? Os triângulos, eles são figuras planas de 3 lados, tá? Resposta certa, letra A, figura 1. Questão 6. Observe o número 9028. Uma possível decomposição do número é. Eu coloquei aqui o número na posição que ele ocupa, tá? Unidade de milhar, 9, então é 9.000. Na centena eu não tenho nada. Na dezena eu tenho 2, então vale 20. E na unidade eu tenho 8, que vale 8. Então, a resposta certa era a letra C, né? 9.000 mais 20 mais 8. Questão 7. Observe a conta 64 vezes 100. Qual é o resultado dessa conta? Pessoal, multiplicação por 10 por 100 e por 1.000 tem aquele macete, né? Você só copia o número e acrescenta na frente as quantidades de zero, que o 10, o 100 e o 1.000 possuem. No caso aqui, eu estou multiplicando por 100. O 100 possui 2 zerinhos, então eu vou copiar o 64 e colocar os 2 zeros na frente, dá 6.400. Resposta certa, letra B. Questão 8. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Qual é o número que o ponto Q representa nessa reta? Primeira coisa que você tinha que descobrir é de quanto em quanto essa sequência está subindo, tá? Se a gente fosse contar por cada risquinho que tem aqui, a gente descobria que a sequência estava de 3 em 3. Então, ó, 45 mais 3, 48, 48 mais 3, 51, 51 mais 3, 54, 54 mais 3, 57. Então, resposta certa, letra C, o ponto Q está no valor 57. Questão 9. Amanda viajou de férias e percorreu uma distância de 274 quilômetros para chegar à cidade onde seus pais moram. Quantos metros Amanda percorreu para chegar à cidade de seus pais nessa viagem? Então, ele já te dá a dica aqui, ó, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Você tinha que transformar, então, esses 274 quilômetros em metros. Era só multiplicar 274 por 1.000. De novo, multiplicação por 10 por 100 e por 1.000, você só copia o número e coloca a quantidade de zerinhos que o 1.000, o 100 ou 10 possui na frente. No caso, essa multiplicação é por 1.000. O 1.000 possui 3 zerinhos, você vai acrescentar 3 zeros, tá? Dá 274.000, ó. Resposta certa, letra D. Questão 10. Observe abaixo a disposição das peças no tabuleiro de xadrez durante uma partida. Qual é a peça do jogo localizada na posição L5 desse tabuleiro? Então, L está aqui e o 5 está aqui. A gente tinha que descobrir qual era a peça que estava no L5. Então, aqui, ó, se a gente for por localização, a peça que aparece no L5 é essa aqui, que é justamente a peça da letra B, igualzinha, tá? Resposta certa, letra B. Essas foram as atividades do dia 8 de maio, tá? Façam as correções. Qualquer dúvida é só mandar para a gente. Tchau, bom fim de semana.